Então, turma, na nossa aula de quarta-feira, nós falamos aí sobre os biomas, que é o principal assunto do capítulo 22, mas nós falamos sobre os biomas mundiais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. Mas antes disso, certo? Eu gostaria de novamente falar sobre os biomas mundiais. Então, dentre os biomas mundiais, né? E nós já sabemos aí que biomas são um conjunto de ecossistemas com características bem similares, bem semelhantes, certo? E nós vimos também que uma das principais características utilizadas para agrupar esses ecossistemas é a estrutura da vegetação. Então, em relação a isso, turma, nós vimos na aula de quarta-feira que existem as tundras, os desertos, as florestas temperadas. Vimos que existem as florestas boreais, os campos, vimos também as florestas tropicais, as savanas. Porém, hoje, o nosso foco será justamente aí os biomas brasileiros, biomas que se localizam no nosso território. Então, olha só, turma, o nosso país, né, como nós já falamos diversas vezes, ele é muito rico em questão à biodiversidade, ou seja, vou até grifar aqui, que essa palavrazinha que a gente já ouviu muito nessas últimas aulas. Biodiversidade significa o quê? Grande variação de seres vivos, certo? Então, o nosso país, né, em relação à biodiversidade, ele é riquíssimo. Então, temos diversas espécies aí no nosso território. Essa variedade de espécies de animais e vegetais, então, quando a gente fala de biodiversidade, nós não estaremos falando exclusivamente de, deixa eu mudar aqui a cor, não estaremos falando exclusivamente de vida animal, não, turma. Nós também incluímos nessa biodiversidade a vida vegetal. Afinal de contas, não podemos esquecer que os vegetais também constituem seres vivos. E essa diversidade de animais e vegetais está distribuída no nosso país em 6 biomas, que apresentam características diferentes uns dos outros. Então, turma, vamos só recapitular. O nosso país é rico em biodiversidade, tanto em relação à vida animal como em relação à vida vegetal, e essa biodiversidade está dividida aí em 6 biomas, que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles na aula de hoje. E esses 6 biomas apresentam características distintas uns dos outros. Em algumas situações, nós veremos que são características muito diferentes. Tão diferentes, turma, que nem parecem pertencer ao mesmo país. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil, em questão territorial, ele é maior que diversos outros países, né? Então, vamos lá. Primeiro deles, eu gostaria que a Grazi lesse para nós, é Floresta Amazônica. Vamos lá, Grazi? Me dê aí a honra da sua leitura. Na floresta amazônica, o clima é quente e úmido, com temperaturas médias de 26 graus Celsius. Em geral, os vegetais encontram-se muito próximos entre si. A floresta amazônica é muito rica em seres vivos e muitos deles só vivem nesse ecossistema. Opa, então gostei muito desse finalzinho aqui, ó, vou até grifar. A floresta amazônica é muito rica em seres vivos, ou seja, tem uma boa biodiversidade, e muitos desses seres vivos, turma, só vivem lá. Aí eu faço uma pergunta: se muitos dos seres vivos só vivem na floresta amazônica, o que aconteceria com esses seres se esse bioma deixasse de existir, galera? O que aconteceria aí com esses animais, com essas espécies que só vivem lá? Continuariam existindo ou seriam extintos? Seriam extintos. Seriam extintos. Se eu tiro a casa do animal e ele só consegue viver naquela casa,
ele vai deixar de existir. Então, a gente percebe que, dessa forma, os biomas têm impacto direto nessa questão da preservação da biodiversidade. Se o bioma, que é a casa, que é a moradia de muitas espécies, deixa de existir, essas espécies, consequentemente, serão extintas. Muito bom. Luísa, você poderia ler para a gente o bioma classificado aí como Caatinga? A Caatinga localiza-se em uma região marcada pelas chuvas irregulares, com grandes períodos sem chuvas. Muitos seres vivos que habitam em ecossistemas apresentam características que lhes permitem suportar a falta de água. Muito obrigado, Lu. Estava com saudade da sua leitura. Mas olha só, turma, se nós formos comparar floresta amazônica, mediante essas imagens que vocês estão observando, e Caatinga, se vocês não soubessem que o foco principal da aula de hoje são os biomas brasileiros, vocês diriam, observando as imagens, que esses biomas fazem parte de um mesmo país? Ou vocês aí pelas imagens achariam que são biomas de regiões completamente diferentes do planeta? Liguem o microfone e falem, pelo amor de Deus. E aí, vocês acham, se vocês não soubessem que Caatinga e Floresta Amazônica são biomas brasileiros, só pelas imagens, vocês diriam que são biomas de um mesmo país? Não, né? Porque eles apresentam aí características completamente distintas. Falando mais um pouquinho aí sobre a Caatinga, nós moramos aí no Ceará. Então, esse bioma ele é muito característico da nossa região ali do Nordeste. Eu não estou falando da cidade de Fortaleza, né? Mas tem regiões aí do nosso estado, né, e do Nordeste, que esse bioma ele é predominante. E interessante, como, vou até, cadê? Olha só, muitos seres vivos que habitam esse ecossistema apresentam características que permitem suportar a falta d'água, né? Então, lá, falando aí mais especificamente da vegetação, a vegetação predominante da Caatinga são cactos, né? Que são plantas ali adaptadas para justamente esse tipo de ambiente, que tem escassez de água. Então, os cactos perderam as folhas, no lugar das folhas, eles têm espinhos, porque dessa forma, eles conseguem aí reter mais água. Plantas que apresentam folhagens, né, porque as plantas também transpiram, né? Então, se plantas com folhagem habitassem aí esse tipo de ecossistema, com certeza elas iriam morrer, porque elas perderiam muita água e não conseguiriam lhe repor essa água que foi perdida por meio da evaporação, né, da transpiração. Então, por conta disso, né, os seres que habitam aí a Caatinga, pela falta d'água desse ecossistema, eles sofreram adaptações, ok? Próximo ecossistema cerrado. Quem poderia ler? Vamos lá, Yasmin, João Vitor, Maxwell, vamos lá. Pode sim, Yasmin, vamos lá. No Cerrado, as temperaturas são altas e há duas estações bem definidas: a seca, entre maio e setembro, e a chuva, entre outubro e abril. Esse ecossistema caracteriza-se por apresentar pequenas árvores com troncos retorcidos. É uma vegetação rasteira formada por gramas e capins. Em geral, as árvores do cerrado não ficam muito próximas entre si. Muito obrigado. E aí, o próximo bioma que nós podemos aí destacar é o Pantanal. Localiza-se em uma região plana. Durante alguns meses do ano ocorrem inundações causadas pelos rios da região e parte desse terreno permanece alagado. Muitos ecólogos o consideram uma região de transição entre o cerrado,
e a floresta amazônica. Por causa dessa característica, muitos seres vivos desses ecossistemas também serão encontrados aí no ecossistema classificado como Pantanal. Mata Atlântica, que nós citamos, nós falamos sobre ela na nossa aula de quarta-feira, está localizada na região do litoral, com algumas extensões no interior do continente. Em geral, locais como montanhas. Esse ecossistema se estende desde regiões de clima quente e úmido até locais com invernos rigorosos. A vegetação da Mata Atlântica normalmente é densa e apresenta várias epífitas, ou seja, plantas que vivem sobre o tronco de outros vegetais. Turma, vocês conseguiriam me dar um exemplo aqui, bem pertinho da gente, de um local onde esse tipo de ecossistema, que esse tipo de bioma está localizado? Onde é que a gente consegue identificar aí a Mata Atlântica? Floresta do Curió, muito bem, Yasmin. Então, a Floresta do Curió é ali um exemplo desse tipo de ecossistema. Ecossistema esse que ele é bem diversificado, né? Ele tanto pode estar localizado em região litorânea, como na região mais interiorana dos continentes, ou seja, mais distante do litoral. Grazi, você poderia ler os campos sulinos? Os campos sulinos se caracterizam por apresentar uma vegetação baixa, composta principalmente por gramíneas e poucas árvores, distantes uma das outras. Em geral, o solo é duro e pouco profundo. Em relação ao clima, apresenta inverno com temperaturas baixas, inclusive menores do que 0 graus Celsius. Então, turma, muito obrigado, Grazi. Então, aí a gente percebe que animais que estão aí e vegetação que estão presentes nos campos sulinos, assim como na Caatinga, que a temperatura é elevada, que a questão da escassez de água, que sofreram adaptações, seres que habitam esse tipo de ecossistema também devem estar adaptados, principalmente em relação à temperatura. Temperaturas que chegam aí abaixo de 0. Eu detesto frio, até porque a minha sinusite, quando está aí muito frio, ataca logo. E aí agora a gente vai falar, turma, infelizmente, é um assunto não muito bacana, mas é um assunto que deve ser abordado para que a gente possa se conscientizar, porque em muitas das situações, o que falta para algumas pessoas é informação. E aí essas pessoas acabam sendo classificadas pela falta de informação como ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É aquela pessoa que desconhece, né? Que não sabe de determinadas coisas. Então, é muito importante aí o estudo da ecologia para que não sejamos ignorantes em relação à preservação do meio ambiente. Então, vamos lá, turma. Nós temos aí 3 manchetes. A primeira fala: a Amazônia e Cerrado são os biomas mais atingidos por queimadas no inverno. Essa informação, ela foi retirada aí de um site, né? Campo Grande News, e foi tirada aí do ano de 20 de abril de 2018. Então, há 2 anos atrás. Temos aí Mata Atlântica, floresta é a mais agredida do mundo. Essa informação foi tirada do site brasil.gov.br, também no ano de 2018. E a última manchete fala sobre o desmatamento do Pantanal. Essa manchete foi retirada do site uol.com.br, também no ano de 2018. Infelizmente, manchete como essa, galera, aparecem com muita frequência nos jornais, nos telejornais, na internet, né? Os biomas brasileiros, aos poucos, estão sendo destruídos, seja para aumentar a área agrícola, seja para extrair recursos, como a madeira. Entretanto, o ser humano se esquece de que os impactos sobre a vegetação e o solo provocam alterações, como nós já falamos em aulas anteriores, no clima, e acabam colocando em risco grande quantidade de espécies animais. A destruição dos nossos biomas afeta diretamente todo o
planeta. Então, turma, nós vamos ver agora um quadro que vai estar fazendo aí um comparativo, certo? Nós vamos ver aí o que resta da cobertura florestal original de cada bioma brasileiro, ou seja, os 6 biomas que podem ser identificados no nosso país, os 6, galera, sofreram impactos aí, sofreram degradação por conta da ação humana. Então, olha só, vamos aqui observar. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco para facilitar aí a visualização de vocês. Então, turma, essas informações que nós vamos ver agora, elas foram retiradas aí do Sistema Nacional de Informações Florestais. Foi retirada aí, essa pesquisa foi feita no ano de 2016, né? E o site aí foi consultado no ano de 2018, ou seja, possa ser que nesses 2 anos, já que nós estamos em 2020, esses dados não sejam mais os dados atualizados, ok? Mas vamos utilizá-los só para a gente ter uma noção aí do quanto os biomas foram afetados. Então, primeiro deles, nós temos aqui o Pantanal. Então, deixa eu explicar aqui para vocês entenderem melhor. Esse 1,8%, tá, turma? É a comparação deste bioma em relação ao território nacional. Se eu fosse comparar o bioma Pantanal ao tamanho do Brasil, ele estaria aí ocupando 1,8% do nosso país. Mas observem essa outra coluna aqui, ó. A área da cobertura florestal atual em relação à área do bioma original. Ou seja, em 2016, apenas 59,7% desse bioma ainda existia. Ou seja, arredondando aí, a gente pode dizer que 40% desse bioma já foi degradado, sobrando aí mais ou menos 60% do que antes existia. Então, turma, é impactante sim. E se nós compararmos esse bioma em relação aí ao total, então é uma devastação imensa. Caatinga, por incrível que pareça, comparado ao tamanho do nosso país, a Caatinga ocupa 9,9% do nosso território. E olha o que existe hoje. 48,1% apenas ainda existe. Ou seja, quase 50% do bioma Caatinga já foi degradado. Mata Atlântica corresponde aí a 13% em relação ao território nacional, e atualmente, triste notícia, nós só temos 19,6% do que antes existia. Floresta amazônica, né, se a gente for comparar com os outros biomas, ela está aí quase que comportando 50% do nosso território. Ela atualmente tem aí 81,5% do total que antes existia, ou seja, comparando-se à Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal, ela foi a que menos sofreu degradação aí pela ação humana. Campos Sulinos, em relação ao território nacional, ocupa 2,1%, e atualmente, turma, olha só temos 18,2% do que antes existia. E, para finalizarmos, Cerrado ocupa aí 23,9% do território brasileiro, e atualmente nós temos apenas 34% do que antes existia. Turma, observando essa tabela, qual dos biomas mais sofreu impactos, mais foi degradado aí pela ação do homem? Podem ligar o microfone, vamos ler um de cada vez, né, para não criar tumulto. Calma, eu sei que todos estão querendo participar, mas vamos lá, galera. Comparando aí os valores, qual foi o bioma que mais sofreu degradação? Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Campos Sulinos ou Cerrado? Yasmin colocou aqui no chat que foram os Campos Sulinos. Concordam com ela, sim ou não?
se nós formos aí comparar os valores, né? Turma, mas olha só, cadê aqui? Mata Atlântica, né? 19,6%, mas ela ocupava 13% do nosso território. Campos Sulinos ocupava 2,1% e atualmente somente 18%, arredondando aí o valor, somente 18% desse ecossistema ainda existe. Então, ele foi o que mais sofreu aí impacto, mais sofreu degradação. E no começo da aula nós vimos que se um determinado ecossistema deixa de existir, os animais, a vegetação que lá existiam, consequentemente também vão deixar de existir. Até porque, como nós vimos, alguns animais, alguns vegetais são exclusivos de certos ecossistemas. Se o ecossistema é extinto, esses seres também serão extintos, eles também deixarão de existir. E nós também vimos aí na aula de hoje que a degradação desses biomas brasileiros não terão apenas impactos no nosso país, eles vão ter impactos mundiais, certo? Dando continuidade, turma, ao longo dos anos, como podemos perceber, houve devastação em todos os biomas. E não podemos nos esquecer de que essa riqueza precisa ser preservada. Cada bioma, com suas características e diversidades de espécies, tem sua importância para o planeta, turma, não é somente para o nosso país. Esses biomas, ele tem importância mundial, ele tem importância planetária. Nós estamos falando aí de consequências que o planeta sofre. Além disso, os diferentes biomas interagem entre si, ou seja, um depende do outro. Ou seja, vamos raciocinar aqui, é como se fosse aquele efeito dominó. Se um bioma depende do outro e um bioma é extinto, consequentemente, aquele outro bioma vai sofrer consequências, vai sofrer impactos. E esses impactos podem acabar no quê? Na extinção desse bioma. E aí outros biomas que dependiam desses dois que já foram extintos também podem deixar de existir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós falamos de preservação ambiental. Nós, cidadãos da Terra, temos o dever de contribuir para preservar os biomas. A conscientização e a participação da população em ações de proteção à natureza, a colocação em prática da sustentabilidade nas atividades econômicas, assim como uma preocupação política por parte dos nossos governantes, são algumas medidas que irão aí contribuir para essa tarefa. Então, turma, a gente tem que se informar, a gente tem que ter aí noção das consequências que o planeta como um todo acaba sofrendo quando nós não somos conscientes em relação aí à utilização dos recursos naturais. É muito bom, é muito bacana o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, mas a gente também tem que manter os recursos naturais, porque alguns desses recursos são esgotáveis, são não renováveis. O que é um recurso natural não renovável? É aquele que, com o passar do tempo, ele vai acabar deixando de existir. Vamos falar um pouquinho de história, só para a gente ter noção. O nosso país recebe o nome de Brasil por conta de uma árvore que existia em abundância no nosso país, chamado pau-brasil, né? E ele, quando os portugueses, teoricamente, descobriram o nosso país, o pau-brasil, ele meio que liberava uma substância avermelhada, que poderia ser utilizada no tingimento de tecido. Como os portugueses observaram que tinha valor econômico, né, como aí o homem branco observou que o pau-brasil tinha valor econômico, começou a extrair, então o pau-brasil hoje em dia é praticamente uma árvore extinta, né? É difícil a gente encontrar pau-brasil, mas antes do suposto descobrimento do nosso país, essa árvore era em abundância, tanto que por conta dela,
o nosso país recebeu o nome, né? Brasil, por conta do pau-brasil. Então, isso é só para vocês perceberem as consequências, o impacto que a exploração exagerada pode acabar ocasionando aos ecossistemas, certo?